Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula 7. Hoje a gente vai ver a parte da resistência elétrica, efeito Joule, a lei de Ohm, tá certo? Então vamos dar início à nossa sétima aula. Em relação ao efeito Joule, ao atravessar um condutor, a energia das cargas elétricas elementares, que constitui a corrente elétrica, se converte em energia térmica, em virtude da interação com os átomos e moléculas que constituem o condutor. Então, essa conversão de energia, ela recebe o nome de efeito Joule e é responsável pelo aquecimento do condutor ao ser atravessado pela corrente elétrica. Então, vamos definir o que vai ser o resistor. Resistor é todo elemento de circuito cuja função exclusiva é transferir energia elétrica em energia térmica. É o caso do filamento do tungstênio das lâmpadas elétricas. Então, de modo geral, os resistores eles são os elementos de aquecimento dos aparelhos conhecidos como aquecedores elétricos. Aí, como exemplo, a gente vai ter o ferro elétrico de passar roupa, a torneira elétrica, o chuveiro elétrico, os aquecedores elétricos de ambiente, e entre outros, né, pessoal? Então, nos circuitos elétricos, o resistor ele é representado esquematicamente como indica na figura 1. Aí aqui a gente percebe. Esse aqui é o esquema de um resistor. Toda vez que eu estiver falando em resistor, a gente vai ter essa representação aqui, certo? Agora sim a gente vai falar sobre resistência elétrica e a lei de Ohm. Então vamos lá. Verifica-se na prática que a intensidade I da corrente elétrica que atravessa um resistor, ela vai depender da tensão elétrica. Quando eu falo em tensão elétrica, eu estou me referindo a DDP e vou representar pela letra U. Então aqui a gente tem o esquema, né, da corrente elétrica atravessando um resistor. Então esse símbolozinho verde aqui, como eu falei anteriormente, ele representa um resistor. Aí essa setinha aqui significa dizer que está passando a nossa corrente elétrica na nossa tensão U, que é a DDP. Agora a gente vai definir em si o que é essa resistência elétrica. Então, a gente vai definir a resistência elétrica. Toda vez que eu estiver falando em resistência elétrica, eu vou representar pela letra E. Então, define-se resistência elétrica de um resistor como sendo o quociente entre a DDP, que é a tensão, e a intensidade da minha corrente elétrica que eu atravesso. Ou seja, a minha resistência vai ser igual a tensão dividido pela intensidade, tá certo? Então essa vai ser a equação que vai nos auxiliar e ajudar a resolver a maioria das questões, como a gente vai ver mais adiante. Então, a unidade de resistência elétrica no sistema internacional, que é o SI, é o Ohm. Então, toda vez que eu falar em resistência elétrica, eu vou representar pelo sistema internacional o Ohm. E o símbolozinho desse Ohm é essa letra grega aqui, que é o ômega maiúsculo. Ou seja, o Ohm é o volt dividido por ampere. Então, essa é a nossa unidade no sistema internacional de medida. Aí aqui a gente tem uma observação importante. A unidade Ohm ela é adotada para a resistência elétrica em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. Ele foi o primeiro a fazer um estudo sistemático da nossa resistência elétrica. Vamos mais adiante. Então, desse modo, se aos terminais de um resistor for aplicado uma DDP de 1 volt e a intensidade de corrente elétrica produzida for de 1 ampere, então a nossa resistência elétrica vai valer 1 ômega. Aí vamos ver aqui um exemplo de aplicação da resistência. Então, aos terminais de uma lâmpada, aplicou-se uma tensão elétrica de 120 volts. Certo? Então, a minha DDP aqui
vai ser 120 volts. E no seu filamento, que é um resistor, passou uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes. Então, dessa forma, a resistência elétrica desse filamento vai ser quanto? Então, lá no início da aula eu falei que a resistência, a gente definiu, né, a resistência como sendo a tensão dividido pela intensidade. A tensão, a questão aqui já nos dá, que é 120 volts. E a intensidade, ele está dizendo que está passando uma corrente elétrica, né, de 2 amperes. Aí, usando a equação, a resistência, que é igual a tensão dividido pela intensidade, ou seja, 120 dividido para 2, que vai dar 60. E a unidade que a gente vai referir à resistência é ohm. Então, ou seja, o resultado da resistência é 60 ohms. Então, esse foi um exemplo da aplicação sobre resistência. Agora a gente vai ver a lei de Ohm. George Simon Ohm descobriu experimentalmente que para alguns materiais, incluindo-se os metais, a resistência elétrica permanece constante dentro de certas condições. A temperatura do resistor não pode variar demasiadamente e há um limite para a faixa de tensão elétrica a ser aplicada. O resultado de Ohm não é uma lei geral da natureza, mas apenas um resultado empírico restrito por alguns materiais nas condições descritas anteriormente. Então, a gente vai anunciar a lei de Ohm da seguinte forma. Para alguns materiais mantidos a uma temperatura constante, a sua resistência elétrica será constante. Ou seja, daqui a gente vai saber que a resistência elétrica ela sempre vai ser uma constante. Ou seja, a minha tensão é igual à minha resistência vezes a intensidade. E a intensidade é igual à tensão vezes a resistência. Ou seja, a tensão elétrica e a intensidade da corrente elétrica elas vão ser diretamente proporcionais. Aí aqui vem a equação dimensional da resistência elétrica. Aí lembrando que a tensão é uma razão entre a energia e a carga elétrica que um condutor possui. A sua equação dimensional é definida pela mecânica. Aí aqui a gente tem as equações definidas. A tensão é igual a energia dividido pela carga. Aqui para as continhas. Aí agora a gente vai ver os resistores quando eles são ohms. Então vamos lá, vamos definir eles. Todo resistor que obedece à lei de Ohm, ele é denominado resistor ohm. Graficalmente, a proporcionalidade entre a DDP-U e a intensidade da corrente elétrica I, ela é representada por uma reta que passa pela origem do sistema de dois eixos cartesianos, onde se representa o U em ordenadas, que é o que a gente vê aqui no gráfico, e o I nas abscissas, e é a minha intensidade. O gráfico de U em função de I é chamado de curva característica. Aí nesse gráfico, a tangente do ângulo θ de inclinação da reta mede numericamente a resistência elétrica do condutor. Aí a gente vê aqui o que é a tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí graficamente olhando para cá, a gente vê que é a tensão dividido pela intensidade. Aí nos resistores ohmicos, alterando-se a DDP-U, modifica-se a intensidade de corrente elétrica I. Mas a resistência elétrica, a gente sabe que a resistência sobre a tensão vezes a intensidade, ela sempre vai permanecer constante. Aí vamos ver aqui um exemplo. Um resistor ohmico, ele foi submetido a diversas tensões elétricas e mediu-se a intensidade da corrente elétrica em cada caso. Aí a tabela nos mostra o resultado. Então aqui eu tenho todas as minhas tensões, que é 3, 6, 9, 12, 15, e tenho todas as minhas intensidades, 1, 2, 3, 9, ou 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui tem uma observação para a gente ver como ele é um valor constante. Obedecendo que tanto a tensão quanto a intensidade da corrente, elas crescem em 1 PA, né?
Ou seja, o quociente da tensão vezes pela intensidade sempre vai ser igual. Aqui temos a tensão 3 e 1, aí dividindo 3 por 1 vai dar 3. E assim sucessivamente com todos os outros. Sempre vai dar 3. 6 por 2, 3. 9 por 3, 3. E assim por diante. Ou seja, todos eles aqui são ômicos, porque permanece constante, pela definição que a gente viu. Agora a gente vai ver os resistores, quando eles não são ômicos. Aqui, há resistores em que alterando-se a minha tensão, e a gente observa que o gráfico também vai mudar, né? Que a gente vê que ele é o gráfico de uma função constante. Há resistores em que alterando-se a DDPU em suas extremidades, altera-se a intensidade da corrente elétrica I, mas as duas grandezas não variam proporcionalmente. Aí, tais resistores eles não obedecem à lei de Ohm, sendo denominados resistores não ômicos. Aí, se reparar num sistema de dois eixos cartesiano, em ordenadas e em abscisas, a gente não vai obter uma reta, como a gente viu no gráfico anterior, mas sim uma curva, como no exemplo aqui da figura 4. Aí a resistência elétrica é o quociente entre a tensão e a intensidade da corrente elétrica. Então verificamos, neste caso, que ela não se mantém constante. O seu valor vai depender do ponto escolhido no gráfico. Então, quaisquer resistências que eu vou calcular aqui, os valores não vão permanecer constantes. Agora a gente vai ver um pouco sobre o circuito elétrico. Chamamos circuito elétrico um caminho fechado para a corrente elétrica. Por exemplo, ao ligarmos uma lâmpada aos polos de um gerador, esclarecemos um caminho fechado para a corrente elétrica, a qual se pode circular. Aí costuma-se representar os elementos de um circuito elétrico através de seus símbolos, evitando-se assim que se tenha que desenhar uma figura mais elaborada do circuito elétrico. Aqui a gente vai observar essa figura assim. Aí vamos estabelecer um símbolo para o gerador. Serão duas barrinhas, que a gente observa aqui, paralelas, de tamanhos diferentes, em que a maior vai representar o polo positivo e a menor vai representar o polo negativo. Então essa daqui é a representação simbólica de um gerador, onde a gente vai ter os polos positivos e os negativos, sendo que a barrinha maior é positivo e a barrinha menor é o polo negativo. Aqui a gente tem um exemplo. Na montagem da figura 6, que é o circuito elétrico ciente, tem uma bateria aqui, temos o nosso resistor. Na montagem da figura 6, temos um resistor R, é o que tem aqui, cilíndrico, e uma bateria conectadas por fios ideais, que no caso a resistência é nula. Aí, fechando-se um caminho por onde circula a corrente elétrica, a montagem é um circuito elétrico simples. Então, aqui é o esquema de um circuito elétrico simples. Aí, na figura 7, a gente vai ver essa figura aqui representada esquematicamente. Na figura 7, a gente temos esquematizado um circuito elétrico simples, que é justamente o circuito da figura 6. Utilizando o símbolo do resistor, ou do gerador e do resistor. Aí observemos que a corrente elétrica sai pelo polo positivo do gerador e retorna ao polo negativo. A intensidade de corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Então aqui a gente tem o esquema do circuito elétrico simples, né? Temos o polo positivo, que é de onde a corrente sai. Aqui a gente tem a nossa resistência e aqui a gente tem a nossa intensidade, certo? Então esse é o nosso esquema de um circuito elétrico simples. O exemplo 4. No circuito elétrico do exemplo 3, o gerador fornece uma DDP de 32 volts e o resistor ele tem uma resistência elétrica de 4 ômega. A intensidade da corrente elétrica que circula é calculada pela lei de Ohm. Então, ele quer descobrir aqui qual é a nossa intensidade. A gente sabe que a tensão é igual à resistência vezes a intensidade.
A tensão a gente já tem, que é 32 volts, e a nossa resistência, 4 ohms. Então, a gente quer descobrir quem é essa intensidade. A intensidade vai ser igual a minha tensão dividido pela resistência. Ou seja, 32 dividido para 4 vai dar 8 amperes. Vamos ver outro exemplo aqui. O exemplo 5. Uma pilha e uma lâmpada, elas estão conectadas como mostra na figura 8, que é o circuito elétrico composto por uma lâmpada e pilha. Aí fechou-se o circuito elétrico e a lâmpada ela se acendeu. Aí na figura 9, a gente vai ter o esquema desse circuito. Como a lâmpada tem um filamento, que é um resistor, a gente vai representar ela por esse símbolo, certo? Aqui é o nosso circuito esquematizado. Aqui a gente tem os polos positivo, o negativo, temos a nossa resistência e o nosso circuito fechado, né? A corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo, certo? Vamos ver outro exemplo aqui. O exemplo 6, ó. No circuito elétrico do exemplo 5, que foi o que a gente acabou de ver, a intensidade da corrente elétrica que circula é de 500 mA. Com essa informação, a gente pode determinar a resistência elétrica do filamento da lâmpada usando a lei de Ohm. A gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes a intensidade. A gente tem que a intensidade é 500 mA. A gente vai ter que transformar em ampere. Então vai ficar 500 vezes, colocando em notação científica, vezes 10 elevado a menos 3, que vai dar 0,5, né, contando as casas decimais. E a tensão a gente tem que é 1,5 de volt. Então a minha resistência vai ser igual a 3 ômega, certo? Esse foi o exemplo. Aí aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês esses exercícios resolvidos, tá certo? Explica bem direitinho, eu vou deixar lá na plataforma. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, tá certo? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Até mais!